que hoje nós encerramos durante todo esse mês de maio, nas prédicas, nas mensagens, nas reflexões sobre o lar, sobre família. Nós queremos fazer na data de hoje, o encerramento, a reflexão sobre Josué 24:15, que está aqui na tela, e assim nos diz a palavra do Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e abra o nosso entendimento para que o Espírito Santo nos dê essa compreensão e transforme as nossas vidas na noite de hoje. Amém. Na noite de hoje, irmãos, o título da mensagem é A Herança da Família. A Herança da Família. Geralmente, as pessoas trabalham primeiro para o sustento do lar. Se houver capacidade, para o conforto do lar. E se houver maior capacidade ainda, amealhar ou juntar algum investimento para os filhos. Isso quando há essa possibilidade. Por vezes, algumas pessoas recebem boas heranças dos seus antepassados. Pode ser um bisavô, um avô, um pai, a mãe, uma tia, um amigo que acabou se lembrando dele e deixando ali o seu nome no testamento com uma boa quantia. Herança. Nós também queremos, irmãos, que os nossos filhos vivam bem. Se nós não tivermos, se pudermos amealhar, juntar para os filhos, tanto melhor. Por quê? Porque eu sempre costumo dizer que a alegria do pai é a alegria do filho. Se o filho está bem, o pai estará bem. Se o filho está bem, a mãe estará melhor ainda. Porque é isso que queremos, a alegria e a felicidade de todos. A herança da família. Esse texto nos aponta, irmãos, para um dos últimos dias, ou talvez os últimos tempos da vida de um dos grandes líderes de Deus no Velho Testamento, Josué. Josué, ele sucedeu Moisés na liderança do povo de Israel, quando Moisés foi tomado por Deus lá no Monte Nebo, antes de atravessar o rio Jordão e adentrarem a terra prometida. Josué era um homem valente, um homem valoroso, um homem muito forte, crente, temente a Deus. Josué foi, juntamente com Calebe, os dois únicos que deixaram o Egito, passaram por todas as provações dos 40 anos do deserto e chegaram à terra prometida. De todos aqueles que saíram do Egito, apenas 2 chegaram à terra prometida. Todas as outras gerações pereceram no deserto e nasceram no deserto. Então chegaram à terra prometida milhares de pessoas. Mas os 2 únicos originais que saíram do Egito e chegaram, Josué e Calebe. É esse Josué que agora, já no final da sua vida, reúne todas as tribos de Israel e fala exatamente essa frase. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, que legado ele quer deixar para o povo? Que legado ele quer deixar para a família? Que herança ele quer deixar? Ele reúne os clãs, reúne as tribos e diz: olha, vocês devem escolher hoje, vocês precisam tomar uma decisão. Vocês vão servir aos deuses lá de onde vocês vieram, vocês podem servir aos deuses onde vocês estão. A decisão é de vocês. Mas eu quero deixar algo muito claro aqui para todos vocês. A herança que eu vou deixar para os meus filhos é: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu quero deixar isso muito claro para todos vocês. Na noite de hoje, irmãos, falando sobre a herança da família, queremos refletir sobre a importância dessa decisão. A primeira lição que nós aprendemos desse texto sobre a herança da família, irmãos, é que
Toda família precisa fazer uma escolha espiritual. Todas as famílias precisam fazer uma escolha espiritual. Observe muito bem que o verso de número 3, Josué diz: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Há a necessidade de a família entender, de o pai entender, de os membros da família entenderem que uma posição precisa ser tomada. Há a necessidade de a família entender, o patriarca entender, os líderes da família entenderem que não há lugar para neutralidade no lar. Não há lugar para isso. A palavra de Josué é clara: vocês vão escolher hoje. Ou vocês vão escolher os deuses A ou B. Aqui em casa nós já tomamos essa decisão. Sabe por que não há lugar para a neutralidade, irmãos? Porque a neutralidade vai levar a família para longe de Deus. E Ele não quer essa herança para os seus. Existem muitos pais que agem assim, os irmãos devem saber. Agem mais ou menos assim. Eu não vou levar meu filho para a igreja. Eu não vou levar... Não. Eu não vou falar de Deus para o meu filho, porque ele é quem tem que decidir. Ele é quem vai decidir a vida dele. Isso é um erro. Sabe por que isso é um erro, biblicamente falando? Porque a palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar. A responsabilidade pertence aos pais, e os pais não podem delegar à própria vontade. Ora, se já é difícil enfrentar o mundo com a palavra de Deus e com conhecimento da palavra de Deus, imagine os nossos filhos enfrentando o mundo sem nenhum conhecimento das Escrituras. Como vai se defender dos ataques do inimigo? E Josué diz: não. Vocês precisam tomar uma decisão. Não há lugar para neutralidade. O povo de Israel vivia dividido. Em alguns momentos estava bem com Deus, em outros momentos se afastava de Deus, mas ele não quer uma família sem direção espiritual. As famílias precisam de um direcionamento, ou será rapidamente influenciada pelo mundo. Não pode haver essa neutralidade. A família precisa fazer uma escolha. Da mesma forma como havia ídolos naqueles povos da antiguidade, também existem milhares de ídolos nos dias presentes. Vamos citar alguns. O materialismo é um Deus. Correr em busca de dinheiro, outro Deus. Correr em busca da satisfação pessoal, um outro Deus. Entretenimento é um outro Deus. O individualismo, o egoísmo, outros deuses. A ausência de oração, outro Deus. Afastamento da palavra de Deus, outro Deus. São opções, são escolhas. Uma família não permanece firme apenas porque frequenta uma igreja, seja ela qual for. Não é por isso. Ela permanece firme quando ela decide conscientemente e voluntariamente se envolver com o Senhor das coisas. Pai, mãe, vó, entenda isso. Não basta desejar um lar abençoado. É necessário conduzir esse lar rumo às bênçãos de Deus e, sobretudo, conduzi-lo para o Deus das bênçãos. Quando conduzimos o lar para o Deus das bênçãos, nós obteremos como consequência as bênçãos de Deus. A fé, ela precisa sair da igreja. A fé precisa sair das quatro paredes. A fé precisa sair do templo e entrar no lar. A herança da família. Uma necessidade de se fazer uma escolha espiritual. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, a herança da família, é que a liderança espiritual é o exemplo a ser seguido. A liderança espiritual começa com o exemplo. Observe já no verso de número 24, quando Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero chamar a sua atenção que, antes de falar de família,
ele fala dele, ele é o modelo. Ele dá o exemplo, ele é o exemplo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele fala antes de família, de si mesmo. Ele não impõe algo que ele não esteja vivendo ou comprometido a fazer. Ele diz, eu servirei ao Senhor. A família precisa ver no seu líder esse papel de liderança e de decisão. A família precisa desses referenciais. Os filhos precisam desses referenciais. A sua liderança nasce do exemplo. Eu servirei ao Senhor. Essa é a herança que ele quer deixar. A maior influência dentro de um lar não é o discurso, mas é o exemplo. Os nossos filhos, irmãos, eles aprendem por aquilo que nós falamos, é verdade. Mas não existe discurso maior do que o testemunho, do que o modelo, porque aquilo que o pai faz, o filho replica. Aquilo que o pai fala, o filho replica. Ele está vendo o exemplo. É o exemplo. Os filhos observam, irmãos. Nossos netos nos observam. Os filhos nos observam e observam como os pais se tratam. Como o marido trata a mãe. Como a mãe trata o pai dele. Os filhos observam como o casal enfrenta as crises. Se é de joelhos, buscando a palavra de Deus em oração, ou gritando e achando culpados dentro de casa. Os filhos observam como os pais se tratam, como brincam, como conversam, como presenteiam, como se abraçam, ou como se evitam, como oram, como priorizam a palavra de Deus. Um pai que ama a Deus está influenciando o seu filho a amar a Deus. Uma mãe piedosa está influenciando sua filha a ser uma mulher piedosa. Uma vida sincera tem o poder de influenciar. A liderança espiritual começa com um exemplo. Na perspectiva bíblica, irmãos, liderança espiritual não é autoritarismo, não é mandar, mas servir pelo exemplo e como exemplo, um exemplo de temor diante do Senhor. Talvez, irmãos, talvez, uma das maiores necessidades das famílias cristãs nos dias de hoje não seja apenas mais recursos financeiros. Ganhar mais, ter mais, para investir mais ou buscar uma graduação melhor, um conforto maior, talvez não seja essa a maior debilidade. Mas talvez seja a maior necessidade, irmãos, mais homens e mulheres comprometidos espiritualmente com Deus, com as coisas de Deus e, sobretudo, com o Deus de todas as coisas. Lares são transformados quando alguém decide dizer: eu vou começar a mudar. Eu voltarei ao Senhor da igreja. Eu voltarei à igreja do Senhor. Eu vou começar a servir ao Senhor. A herança da família, a liderança espiritual começa com o exemplo. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, irmãos, sobre a herança do Senhor, é que servir ao Senhor deve ser um projeto de família. Servir ao Senhor deve ser um projeto de família. Se nós perguntarmos aqui para todos os que estão presentes, certamente alguém vai dizer aquilo que espera da família. Aquilo que projetou quando se casou, ou em algum momento, se esses planos mudaram, alguém poderá dizer: puxa, eu gostaria de fazer um curso no exterior, ou eu gostaria de estar mais próximo dos meus familiares, eu gostaria dos meus familiares mais próximos a mim, olha, eu queria alcançar tal grau ou
tal posição na minha função, eu queria ser bem reconhecido naquilo em que eu faço, eu queria ser proeminente na minha área, eu queria ser reconhecido pelos meus valores, ou eu queria falar um outro idioma, eu queria desenvolver a minha profissão em tal lugar, eu queria estar entre os melhores, enfim, muitos são os sonhos. Mas nós estamos aqui diante de um texto em que Josué está estabelecendo qual é o projeto dele para a família dele. E ele diz, o projeto aqui em casa é servir ao Senhor. Eu e a minha casa, o nosso projeto de vida aqui é servir ao Senhor. O que vier depois é do Senhor. Mas não haverá sucesso na vida se houver fracasso espiritual no lar. E ele diz, o meu projeto é servir ao Senhor. Ele declara, eu e a minha casa serviremos. Nós somos servos do Senhor. A nossa alegria e o nosso projeto é nós nos envolvermos com o Senhor das coisas. Isso revela, irmãos, uma unidade espiritual no lar. Um lar cristão deve caminhar junto na direção de Deus. Uma família espiritualmente saudável, irmãos, ela ora junto, ela cultua junto, ela aprende a palavra de Deus junto, ela enfrenta as lutas unida, ela busca ao Senhor junta, porque servir ao Senhor é um projeto de vida. E nós devemos entender isso. Eu não posso entregar o meu filho a si mesmo. A Bíblia fala que é a desonra do pai e a vergonha da mãe isso. Os filhos precisam de instrução, precisam de limites. O inimigo, irmãos, ele já trabalha para nos dividir. Ele atua para dividir a igreja. Ele atua para dividir a família. Pais contra os filhos, filhos contra os pais, marido contra a esposa, esposa contra o marido, irmãos contra irmãos, noras contra sogras. Mas o que vai unir a família, o que vai transformar essa família é o poder do Evangelho reinando ali dentro. É o poder do Evangelho que vai converter o coração dos pais aos filhos. É o poder do Evangelho que vai reduzir o nível de pecado naquele lar, que vai anular o pecado naquele lar. É a pregação do Evangelho. É o poder do Evangelho que vai unir famílias, que vai estabelecer perdão. Talvez haja famílias, irmãos, que estejam vivendo exatamente esse momento de distanciamento, de frieza espiritual, de mágoas acumuladas, de contrariedades, de falta de diálogo, mas o que Josué está dizendo é, precisa tomar uma decisão hoje. Aqui em casa nós já tomamos, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, porque esse é o projeto para a nossa família. Hoje, Deus pode restaurar seu lar. Hoje. Hoje, o poder de Deus é absolutamente o mesmo. Deus continua levantando famílias que o servem no meio de uma geração perversa, mas eu preciso entender que eu devo estabelecer essa herança para os meus filhos, essa herança para a minha família, de que servir a Deus é o meu projeto de vida. Uma quarta e última lição que nós podemos aprender com esse texto, irmãos, é que servir ao Senhor é uma decisão constante e diária. No caminho da herança do Senhor, servir ao Senhor é uma decisão constante e diária. Observe muito bem que o texto no verso nos diz assim que Josué não falou, olha, hoje eu vou servir e amanhã eu vou abandonar. Não, a palavra dele é uma só. Nós serviremos ao Senhor. É uma ação contínua. E isso implica, irmãos, em algo que não é momentâneo ou temporário, mas é um padrão de vida, é um estilo de vida para cada nascer do sol.
para cada dia, não por um período ou por um tempo na existência, quando o saldo bancário estiver bom, ou quando a saúde imperar na família. Não, é para todos os momentos bons e os momentos que não são bons. Servir ao Senhor, irmãos, dentro da família, vai exigir do pai, da mãe, dos responsáveis, perseverança a cada dia. Perseverança. Renúncia. Há que se renunciar muitas coisas. Não existe decisão, irmãos, sem renúncia. Não existe escolhas sem renúncia. Cada escolha em qualquer direção significa renúncia de outras coisas. Não dá para só ter escolhas e não haver renúncias. Não existe isso em lugar nenhum. Servir a Deus exige renúncia. Pai, mãe, vô, vó, exige. Exige disciplina espiritual. Se é o projeto, então eu devo estar estabelecendo a minha disciplina, porque eu não posso abrir mão do meu projeto de servir ao Senhor. Então, servir ao Senhor é a prioridade. Então, isso vai exigir disciplina e tempo. Disciplina envolve tempo. Dependência da graça de Deus. A autonomia não reside no homem, nem no pai, nem na mãe, nem no avô, nem no avó. Reside que dependemos de Deus. Nós precisamos de Deus. A graça de Deus deve inundar o nosso lar. Se o projeto de Deus, da família, é a família diante do Senhor, como vimos no tópico anterior, eu preciso estabelecer prioridades. Eu preciso estabelecer prioridades. Eu não posso trabalhar dessa forma de qualquer maneira. Veja bem, olha só esse exemplo bem simples. Quem trabalha aqui tem um local de trabalho. Então você tem que ter a disciplina de ir, se dirigir até o local de trabalho. O trabalho exige disciplina. Exige também um horário. Você tem um horário para entrar, um horário para sair. Exige disciplina. Exige você ir, voltar, dar satisfação. O trabalho exige disciplina. Por que as coisas do Senhor nós não temos disciplina? Por que para a igreja é uma luta, é um inferno às vezes dentro de casa? Porque não há disciplina com as coisas do Senhor. Eu vou se der, quando der, se eu quiser, se eu estiver feliz, satisfeito, se meu time ganhar ou não ganhar, se o Neymar for convocado ou não for convocado. Se fulano for, eu não vou. Que disciplina é essa? Que herança é essa? Que exemplo é esse? Que modelo é esse? Queridos, servir ao Senhor é uma decisão diária. Servir ao Senhor é uma decisão constante. Ou eu tenho compromisso ou eu não tenho compromisso. É verdade que sempre existirão dias difíceis. Sempre. Amanhã, segunda-feira, pode ser um dia terrível. Tudo que você planejou para essa semana, tudo pode dar errado. E aí, você vai virar as costas para Deus? Que compromisso é esse? Haverá crises no lar, e essas crises podem ter as mais diversas origens. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser uma doença muito grave. Tudo isso pode gerar crise. Pode ser um desentendimento com a nora, com a sogra, com o filho, com a esposa. Tudo isso pode gerar crises. Mas o que nós entendemos, irmãos, é que apesar de todo esse perfil que pode ocorrer, famílias firmadas em Deus encontrarão forças em Deus para permanecerem firmes no Senhor. Porque as forças virão de Deus, não da família. Uma casa construída tendo por base a rocha que é Cristo, irmãos, ela não vai estar isenta das dificuldades, das tempestades e dos mares bravios. Não, ela não estará isenta, mas ela permanecerá em pé, porque firmada sobre a rocha ela está. Essa família não será destruída.
Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, a herança da família. Quando Josué tomou essa decisão, irmãos, ele não estava no ápice da sua juventude. Não. Ele estava no ápice da sua força quando ele deixou o Egito. Há mais de 80 anos antes disso. 40 anos de deserto e um tanto de anos a mais como líder do povo. Ele já estava sem vigor físico, mas com lucidez suficiente para dizer: não existe caminho melhor do que Deus. Com fé suficiente para dizer: Deus me trouxe até aqui, não vou abandoná-lo. Não existe Deus maior, não existe Deus melhor. Por isso eu digo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era o final da sua vida. Ele já estava nos seus últimos instantes, no seu último momento de vida. E qual foi a sua preocupação? Riqueza? Não foi. Foi uma herança espiritual. E ele disse: nós serviremos ao Senhor. Não foi fama. Ele não disse: eu quero ser mais famoso do que Moisés. Moisés foi um grande líder, vocês jamais vão se lembrar de Moisés, vocês vão se lembrar de mim. Não. Ele não quis ser maior do que Moisés. Ele não quis fama. Ele não quis estar com o seu nome maior sobre todos. Ele quis continuar servindo ao Senhor. A mesma fé que o tirou do Egito, a mesma fé que o fez vislumbrar as muralhas de Jericó e dar o resultado a Moisés, dizendo: nós vamos vencer Jericó. A mesma fé no final da vida, dizendo: serviremos ao Senhor. Essa é a minha herança para a minha família. Ele não quis poder. Ele chamou os clãs e, sem obrigar, disse: vocês precisam tomar uma decisão. Aqui em casa a coisa já está bem resolvida. Pai, mãe, vô, vó. O maior legado que alguém pode deixar para a sua família não é material. É espiritual. Esse é o maior legado. Sabe por quê? Porque herança material, ela pode ser desfeita. Uma má administração pode pôr todo o seu esforço a perder. E há largos casos disso. Pais que empreenderam, tiveram bons empreendimentos, os filhos assumiram os negócios e deram em nada. Não custou o esforço deles. Não era o sonho deles. Deram em nada. Então a herança material pode ser subtraída ou perdida. Pode também ser multiplicada. Mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual o valor disso? A maior herança é espiritual. Ensina a criança. Essa é a palavra de Deus. Talvez hoje Deus esteja procurando exatamente isso. Homens, mulheres, pessoas que de fato tenham coragem de dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Falta essa disposição. Falta essa decisão. E Josué está dizendo: essa é a herança que eu quero deixar para o meu filho. Essa é a herança que eu quero deixar para os meus netos. Mesmo que o mundo escolha outros caminhos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que muitos abandonem a fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mesmo que seja difícil, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Famílias, hoje é dia de consagração do lar. É hoje, não é amanhã. É hora de nós nos envolvermos com as coisas de Deus e, repito, sobre todas as coisas, com Deus de todas as coisas. Talvez hajam aqui
pais responsáveis que precisam assumir essa liderança espiritual. Não pode ser delegada, terceirizada. Não podem. Diante de Deus não podem. Talvez haja casamentos que precisem de restauração, lares que precisam de visitação da parte de Deus, filhos que precisam voltar para Deus, filhos que precisam voltar-se para os pais, pais que precisam voltar-se para os filhos, precisam famílias voltar ao altar de Deus. Que nessa noite haja a mesma coragem e disposição que houve em Josué. Hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a nossa oração é que nós possamos, ao final deste culto, ao voltar para os nossos lares, junto com a esposa, junto com os filhos, com os pais, a família se reunir e dizer: essa casa pertence ao Senhor. A nossa família pertence ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. Queridos, que o nosso bondoso Deus transforme os nossos lares em um lugar de oração, em um lugar de amor, em um lugar de perdão, um lugar onde a palavra de Deus tem o seu lugar. Um lugar de coragem, um lugar de consagração. Que herança nós estamos preparando para os nossos filhos? O que é mais importante para nós? Qual é o valor que nós queremos deixar para os nossos filhos? Disse Josué: eu e a minha casa serviremos. Esse é o nosso compromisso. Serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe os nossos lares. Que Deus transforme os nossos lares. Que Deus salve a nossa família em nome de Jesus. Amém.